Bom, essa é a minha primeira tentativa criando conteúdo sobre literatura escrita. Eu acho que é muito difícil para um artista independente que está fora do mainstream conseguir chegar nas pessoas para entregar a sua arte de fato. E na verdade, eu opino que ser artista é muito mais difícil do que simplesmente fazer arte em si. Eu acho que ser artista, a parte difícil de ser artista é conseguir entregar o que você quer entregar para as pessoas que vão te ouvir, que vão te ler ou que vão sentir qualquer coisa pela arte que você faz. Porque a arte, de fato, a arte em si, ela é muito simples. Eu acho que a gente já nasce sabendo que é artista. Eu sei que com um vídeo de YouTube de 10 minutos ou 15 minutos que seja, eu acho que não vai ser aqui que eu vou conseguir alcançar o mundo, assim como não foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu achando que eu seria um best-seller. Mas, parafraseando um grande amigo meu, produtor de conteúdo, editor, ele diz que a gente tem que começar de algum lugar. Mesmo que seja ruim, começar. Então eu não vejo maneira melhor do que começar alguma coisa do que apresentando quem eu sou. Muito prazer, eu me chamo Pedro Guerini, o dia de meu nome é o dia 27 de agosto, e como eu nasci em 2003, hoje eu tenho 22 anos. Eu nasci em Santo André. Atualmente eu moro em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, São Paulo. Sou filho do José, da Rosângela, mas na verdade mesmo eu fui criado como um menino de condomínio pela minha avó, a Dona Dulce. Foi com a Dona Dulce que eu aprendi a ser a pessoa que eu sou, que eu herdei, na verdade, toda a ansiedade, a exacerbação por ver as coisas bem, o ódio pelo que eu tenho pelas pessoas que atrasam os compromissos e principalmente de sempre querer ver as pessoas que eu amo bem. Saudades, vó. Do outro lado da minha família, eu tenho a Dona Teresa, o seu Osmir. Eles foram os retratos dos avós perfeitos que qualquer pessoa gostaria de ter. A Dona Teresa tinha a melhor comida que eu já tive o prazer de provar na vida e o melhor beijo, o melhor abraço que eu poderia ter tido de alguém na vida. O seu Osmir, ele foi aquele exemplo de vô que me ensinou a construir arminhas de madeira e que me ensinou a bater um martelo num prego pela primeira vez. Vô, vó, também tenho muita saudade de vocês. Saindo dessa parte mais cadastral, eu queria dizer que eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu sempre tive vergonha de decepcionar os outros, de decepcionar os meus amigos, e talvez seja por esse fato que eu tenha tido muito poucos amigos na vida. Mas com certeza eu posso me certificar que os únicos que eu tenho hoje em dia, que me entenderam do jeito que eu sou, essas pessoas elas são de uma safra que não é mais fabricada. E eu acho que esse é um grande ponto dos artistas, tanto dos escritores quanto de qualquer outro tipo de arte. Nós artistas temos essa habilidade de conhecer as pessoas, de fazer amizade com elas, de levar essas mesmas pessoas para o resto da vida. Falando agora da parte da escrita mesmo, de ser escritor, eu comecei bem cedo, com 15 anos, se eu não me engano. Eu tive uma ideia com 15 anos de um apocalipse zumbi que me tomou assim como pessoa, depois de assistir The Walking Dead, depois de ter jogado The Last of Us. Mas essa história ainda demorou um pouco para sair do papel. Foi em 2020, na pandemia, no meio de um isolamento, que eu lancei o meu primeiro livro de fato, que era um livro de poesias. Logo depois que a pandemia acabou, ou estava acabando, eu entrei na faculdade e junto da faculdade veio o meu primeiro grande projeto literário de publicação, que foi O Homem que Perdeu a Alma, que foi a primeira versão daquela história de Apocalipse Zumbi que eu tive com 15 anos. Logo depois disso, em 2023, 2 anos depois, veio Vermelho Sangue, que foi o meu segundo grande projeto de publicação, que era um prequel do livro de 2021. Para falar a verdade, de 2023 para frente, até 2024, a escrita, a arte em si meio que se afastou de mim. Eu acho que todo artista, qualquer tipo de artista, já teve essa fase de renegar talvez a própria arte, de achar que aquilo não é para ele, de que talvez a escrita não fosse para mim, e foi nesse momento, foi nesse período que eu consegui crescer profissionalmente, fora da carreira de escritor. Foi aí que eu me descobri como designer, trabalhando com as coisas que eu amo, que são os livros. Foi durante essa fase de descoberta profissional, de começar a trabalhar como freelancer, de ter um contato maior com vários autores independentes, que eu tive uma situação que quebrou no meio essa descoberta. Eu descobri ser portador da doença de Crohn, que é uma inflamação gastrointestinal, que no meu caso acomete o meu intestino. E para ser bem sincero, eu já falei isso em vários outros lugares, eu achei que eu não ia conseguir chegar ao final do ano, ao final de 2024. Eu lembro que um dos meus maiores desejos era simplesmente chegar até o Natal. E eu não sabia se isso ia acontecer de fato. Foi aí, nesse momento em que o se, ele é uma
uma palavra muito forte, um conectivo muito forte nesses momentos de dúvida. Foi aí que um estalo ocorreu na minha cabeça. Foi como se Deus estivesse falando pra mim: você vai deixar mesmo aquela história, aquela velha história do apocalipse zumbi, de distopia que você teve com 15 anos, você vai realmente deixar algo que não satisfez, como talvez um legado da sua escrita, um legado da sua profissão como escritor? Foi daí que eu fiz uma promessa pra mim mesmo, de fosse o que fosse, acontecesse o que acontecesse, se eu conseguisse sair daquela situação, melhorar, eu iria sim escrever aquela história da maneira que fosse. Essa promessa que eu fiz pra Deus não foi exatamente por ele, mas foi por mim. Se eu melhorasse, e de novo, nesses momentos de dúvida, o se é um conectivo muito forte, eu iria entregar algo satisfatório, eu iria entregar uma história que me orgulhasse como autor. E foi aí, depois de muito outline, depois de muita bíblia de personagem, depois de alguns cursos de escrita criativa também, eu consegui chegar no resultado, que é Estamos Sozinhos. A verdade é que Estamos Sozinhos é o grande responsável por eu estar aqui hoje, vivendo, voltando a escrever, fazendo as coisas que eu quero fazer com tanta vontade. Ou seja, a arte que eu abandonei, a arte que eu acabei deixando de lado, foi ela que me salvou. E eu não poderia agradecer a arte de outra maneira. Esse vídeo ele deve ter ficado imenso, ele deve ter ficado prolixo, porque eu sou uma pessoa prolixa. Ele deve ter ficado nem tão compatível com a maneira como as coisas são hoje em dia, tão rápidas. Mesmo assim, como os recém-amigos que nós somos, talvez, eu gostaria de compartilhar um conselho. Lembra que eu disse lá atrás, no começo, que eu era uma pessoa tímida, que eu era uma pessoa que não sabia dizer não para as outras pessoas, que tinha medo de decepcionar? Sabe o que eu ganhei com esse medo? O que eu ganhei com isso depois de tantos anos? Porra nenhuma. Eu não ganhei nada. Eu quase morri. Hoje eu consegui escrever um livro foda, consegui conhecer pessoas da minha área, artistas, outros artistas, e viver coisas que, se eu continuasse achando que eu decepcionava as pessoas, ou que eu me envergonhava pelas pessoas, com certeza eu não estaria vivendo. Resumindo, o meu conselho para você é: não deixe que o medo de decepcionar, o medo de se envergonhar, ele te impeça de começar da maneira que for. De maneira ruim, de uma maneira boa, de uma maneira que não é perfeita, nada é perfeito. Eu como autor posso dizer isso. Eu comecei com uma frase, mas você pode começar com uma harmonia desajeitada, com um pedaço de argila, com uma câmera que talvez nem seja tão boa. Não importa, apenas comece. Então, vamos começar de novo. Eu me chamo Pedro Guerini, esse vai ser um espaço em que eu vou compartilhar um pouco da escrita, de literatura, do que eu tô escrevendo, do que eu tô lendo no momento, ou simplesmente um conselho, como eu fiz hoje, ou talvez qualquer loucura que eu queira falar e queira compartilhar com quem quer que queira ouvir. Que as estradas não sejam seguras, que você, artista, comece da onde que seja. E até semana que vem. Fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu vou colocar isso no vídeo. Fiz uma promessa pra mim. Você falou pra mim mesmo. Nunca mais comer torresmo.